paz do Senhor a todos os irmãos, a todas as irmãs que nos assistem nesse momento, a todos os membros do Ministério de São Miguel Paulista, presidido pelo pastor Leônidas, a todos os alunos e alunas da classe Abraão, na Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa sede. Dando prosseguimento aos nossos estudos, a semana passada, a lição de número 7, nós falamos de Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o pastor Márcio frisou algumas frases que eu gostaria de repetir como se fosse o resumo da lição passada. Não é? Ele frisou muito a frase: chegastes perto, Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação, desfez a inimizade, fazendo a paz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando as inimizades, evangelizou a paz a vós, aí ele dizia ambos temos acesso ao Pai, quando ele falava tanto dos gentios quanto dos judeus. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, dizendo que agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso traz bem à nossa memória o que nós estudamos na lição de número 7. E hoje, 24 de maio de 2020, lição de número 8, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Bem, então essa é a lição número 8. Eu quero desejar a todos um bom estudo, uma boa reflexão nessa lição. Que Deus abençoe o pastor Márcio e a todos que estamos estudando essa lição também. Deus abençoe e bom estudo.
paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Muito bom falar com vocês novamente. Estou feliz aqui de iniciar mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Sede. Eu sou o pastor Márcio e estamos nesse trimestre estudando a Epístola aos Efésios. O tema do trimestre é a Igreja Eleita. E estamos estudando nesse trimestre esse livro aos Efésios, e a cada etapa, a cada domingo, nós vemos uma parte do texto. Estamos desde o lado do primeiro versículo, do primeiro capítulo, indo passo a passo, lição a lição, estudando. E a lição desse domingo, dia 24 de maio de 2020, é a lição número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Novamente, lição 8, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E nesta lição, conforme eu disse que estamos estudando a continuidade do versículo a versículo, trecho a trecho desta carta, a lição de hoje tem por base o capítulo 2 de Efésios, dos versículos 20 a 22. Então, versículos 20, 21 e 22 do capítulo 2 de Efésios, que diz o texto assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, esse texto é uma continuidade do que vimos na aula passada, quando falamos da quebra daquele muro de separação entre gentios e judeus, e onde, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, nós vimos que todos os povos se uniram num só povo, um povo chamado Igreja, e essa igreja destinada ao céu. Essa igreja é composta por aquelas pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e estão caminhando nessa jornada aqui na terra para chegar à glória, à salvação. Nós vimos essa queda de barreiras que eram colocadas pelos homens, algumas limitações, mas tudo isso foi retirado pelo sacrifício de Cristo. E agora estamos todos num só povo. E nós vimos também que para os judeus, eles tinham o templo, que era o local de adoração, de sacrifícios, e desde a instituição do templo, primeiro do tabernáculo e depois se tornou o templo, todas as divisões, as peças, os móveis, tudo que havia naquele tabernáculo que depois se tornou o templo, era uma simbologia, foi uma receita dada por Deus, que ele procurava mostrar didaticamente, era uma forma didática de Deus mostrar a separação do homem de Deus pelo pecado, a necessidade do sacrifício, do pagamento para poder ter acesso a Deus, e esse pagamento não era dinheiro, era através do sangue, da morte, e porque o salário do pecado é a morte. Então a única forma de compensar, de pagar o preço desse pecado era a morte, e isso foi feito através do sacrifício de Cristo. Então todo o templo ele tinha essa simbologia para mostrar e ensinar ao povo, ao ser humano, essa necessidade de arrependimento, de sacrifício, do sacrifício de Cristo. Era uma forma didática. E nós vimos também que
esse templo tinha lá uma parte santíssima, onde tinha a arca, que era uma simbologia, era um símbolo da presença de Deus. Mas toda aquela estrutura, o templo, tudo que nós vimos, era simplesmente uma simbologia. Nós sabemos que Deus não habita em prédios, em edificações feitas pelo homem. Nenhum templo poderia conter Deus. Nenhum templo seria suficiente para Deus caber ou habitar ali, porque Deus é infinito. O próprio Salomão, na consagração do templo, ele mesmo falou que casa pode ser edificada para conter a sua presença, para que Deus estivesse presente. Então Deus sempre, toda a história do homem, ele queria e sempre procurou interagir conosco, e a comunhão é interior conosco. O templo era uma forma de ensino, de simbologia para entender o processo de salvação e o sacrifício de Cristo que foi efetuado. Quando isso aconteceu, o sacrifício de Cristo, e é o que nós estamos vendo aqui em Efésios, nessa carta escrita por Paulo, esses símbolos deixaram de ter o sentido, porque Cristo agora já tinha cumprido tudo. E aí Paulo, ele nessa fala dele, ele vai usar da mesma estratégia que Deus usou com o tabernáculo, com o templo, a mesma estratégia de, através de coisas materiais, ensinar coisas espirituais para que o homem pudesse entender. Então, se o templo, o tabernáculo eram coisas materiais para ensinar ao homem o relacionamento com Deus e os problemas e o caminho e tudo mais, ensinar coisas espirituais, Paulo usou da mesma estratégia. E nos versículos 20, 21 e 22, o que Paulo faz é usar uma outra coisa natural, terrena, humana, para mostrar o relacionamento ou as coisas espirituais, as coisas de Deus. E o que ele ensina, o que ele usa, qual que é o método, o símbolo aqui usado? Uma construção, um edifício. Um edifício. Paulo, então, ele vai mostrar que a igreja, e essa igreja é composta por nós, os crentes, esta igreja é semelhante a um edifício em construção. Nós, seres humanos, aceitamos a Cristo, mas não somos perfeitos, estamos num processo de santificação. E Paulo, então, usa esse exemplo, esse símbolo, a construção, um edifício em construção, para nos ensinar verdades espirituais. Ele quer mostrar que a nossa vida aqui na terra, espiritualmente, até chegarmos à glória, é uma vida que requer uma construção espiritual. Nós precisamos, dia a dia, crescer espiritualmente. E essa construção, esse prédio, que passa simbolicamente a ser eu e você, nós, ele, para estar de pé, ele precisa ter uma base. Então, Paulo usou um edifício em construção para ensinar como a nossa vida, a receita, a chave, o que precisa acontecer para a nossa vida espiritual ser firme, para a gente não cair espiritualmente, para a gente se manter firme dentro dessa igreja. Ele usa esse exemplo da construção. Hoje em dia, até hoje em dia, esse exemplo é válido. Uma casa ou um prédio, você vê os grandes arranha-céus, os grandes edifícios, eles crescem, são coisas impressionantes, a altura, prédios enormes. E mesmo que não sejam edifícios enormes, mas até uma casa, você já deve ter visto casas que simplesmente desabaram. E quando desaba, você vai ver que muitas vezes, de repente, do nada, ela desaba, cai,
você vai ver que a grande falha são na sua forma de construção, como ela foi edificada, como ela foi construída, a sua base, os seus materiais, como a construção é que leva, a má construção, a má edificação leva uma casa a cair. E isso não era diferente na época de Paulo, na época de Jesus. Então ele usou esse exemplo da construção para mostrar como a nossa vida, nós, se queremos permanecer firmes na nossa vida espiritual, a nossa vida é como um edifício em construção que deve estar sendo edificado com uma base sólida. Na época antiga, na época de Jesus, eles construíam as suas casas, os seus prédios, em cima de um fundamento, né? Uma base. Hoje, nos nossos dias, um prédio, para ser construído, ele é construído em cima de o que eles chamam na construção de sapatas, né? Eles fazem, inclusive na nossa igreja sede, no templo sede, cavou-se bem fundo e aí abriu buracos enormes e lá fez uma armação bem grande, quadradona, enorme, e aí fez uma armação de ferro muito grande e ali veio caminhões e caminhões e jogaram concreto dentro daquela armação e ficaram então blocos de concreto gigantes lá no fundo da terra. E em cima a partir desses blocos de concreto é que vieram a montagem dos ferros e das colunas. Então veio as sapatas enormes de concreto, sobre elas vieram então as colunas de concreto, de ferro e concreto, e se levantou o prédio, e depois disso levantado é que veio o fechamento com as paredes, e aí com os tijolos, e depois disso o reboque, o acabamento, e agora o prédio suporta até estacionar carros e muitas pessoas. Mas tudo porque lá na base não foi só pegar e construir as paredes, tinha lá as sapatas muito grandes que é a base dessa construção, senão ela cai. Até hoje é essa técnica utilizada, as grandes construções fazem isso. Na época de Jesus, de Paulo, as construções eram feitas em cima de uma grande pedra. Então eles procuravam construir em cima de uma pedra, quanto maior, melhor, porque essa pedra era que dava firmeza. Então eles partiam de uma pedra, e essa pedra era comum até ser assim, quadrada, e ficar num canto. Por isso que o texto, veja que no versículo 20, fala que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Porque nas construções da época, então pegava uma pedra grande e colocava num dos cantos da construção, embaixo, na base. A primeira coisa era colocar uma grande pedra, e essa pedra era, a partir dela, em cima dela, é que ia se colocar os tijolos, toda a construção. Ela era o fundamento, era a base, era a partir dela que toda a construção era levantada. Se não houvesse essa pedra, o que acontecia? A construção poderia cair, muito facilmente cairia. O terreno, o solo varia de um lugar para outro, varia conforme a localização, varia conforme o tempo, né? Se é um tempo chuvoso, se é um tempo mais seco, há muitas variáveis. Mas quando se colocava uma pedra de esquina, essa pedra base, a pedra é firme, não importa o tempo, não importa o local, ela é que dava a firmeza, então ela não se abalava, não quebrava. Então tudo ficava construído em cima da pedra de esquina. Era essa técnica de construção, uma grande pedra, chamada pedra de esquina, esquina porque ficava no canto, mais ao canto, e aí as paredes começavam dessa pedra, iam subindo e também para os lados, baseado nessa pedra de esquina. Também é chamado, em alguns momentos, de pedra angular.
assim, para ser um pouco mais detalhista, a pedra angular era muito utilizada naqueles arcos, quando eles construíam aquelas portas, que os arcos nas portas não era quadradinho assim, então era em forma de arco, né? Então ele sobe e faz um arco. E essa curva que faz, para essas batentes não caírem, então a pedra que fica mais na ponta, mais no alto, é a pedra que dava sustentação para os dois arcos dos dois lados, para que esses arcos se mantivessem, esses dois lados se mantivessem firmes, dependia dessa pedra que ficava bem na ponta em cima, que é a pedra angular. Tanto a pedra de esquina, que é no canto da construção, na parte de baixo, no cantinho, como a pedra angular nas portas, naquelas portas em forma de arco que ficavam em cima, tanto uma como a outra, o objetivo era dar firmeza, sustentação. Sem isso, a construção caía. E é nessa comparação que Paulo faz, dizendo, então, nessa comparação que nós, a Igreja de Deus, somos como um prédio em construção. E para esse prédio não cair, para ele não desabar, nós precisamos estar, então, construídos a partir de uma pedra de esquina, de uma base sólida, de uma base que não se quebra, que não se desfaz, que não afunda, que não desaba. Essa pedra que Paulo, na comparação, para que todo mundo entendesse, ele fala, é Jesus Cristo. É uma forma de dizer, para o seu prédio não cair, o início de tudo, a sua vida espiritual não desabar, para você não se abalar, o início de tudo é Cristo, a base é Cristo, o fundamento é Cristo. Tudo que nós fizermos na nossa vida espiritual tem que ter por base Cristo. É Cristo a base, o fundamento de tudo. Então Paulo, no versículo 20, ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele diz, então, a pedra que é o fundamento, a base, o início de tudo, quem é? Eram os apóstolos? Não. Eram os profetas? Não. A base, o início de tudo é Jesus Cristo. Tudo que nós espiritualmente temos ou fazemos, as nossas crenças, a nossa fé, a nossa vida, o nosso comportamento, tem que ter por base Cristo. E ele diz então que as pessoas que primeiro tiveram esse contato foram os apóstolos, os profetas, aqueles que conviveram com Cristo. Paulo diz então, olha, vamos edificar nossa vida no conhecimento que recebemos dos apóstolos, mas esse conhecimento deles foi o que eles inventaram? Não. Esse conhecimento veio de Cristo. A pedra, o fundamento, a base principal é Cristo. E em cima de Cristo, em cima desta base, é que vieram os ensinamentos dos apóstolos. E a igreja, então, ela cresceu a partir da pregação desses apóstolos e desses profetas que conviveram com Cristo no início do seu ministério. No início, esse ensino dos apóstolos não era algo assim, a doutrina, o que eles ensinavam, não era algo inventado da cabeça deles. Era baseado em Cristo. Não havia naquela época, como hoje, na teologia, a doutrina estabelecida, dividida em matérias e vários estudos. Não havia nada disso, não havia uma doutrina estruturada, toda estudada, toda ali compilada conforme hoje. Qual que era a doutrina dos apóstolos da época? Era simplesmente repetir os ensinamentos que eles ouviram de Cristo. Por isso que Paulo tem essa tranquilidade de dizer, olha,
vamos seguir a nossa vida, nós temos que ser edificados, nós como morada de Deus, e a partir dessa comparação, nós passamos a ser a morada de Deus, não era mais o templo, somos nós, passamos a ser morada de Deus. Então essa morada tem que ser edificada, a nossa vida tem que ser edificada em Cristo. E Paulo, o que ele tinha mais próximo dele? O testemunho dos apóstolos e desses profetas, aqueles que conheceram Cristo. E o que eles ensinavam? O que eles ouviram de Cristo. A doutrina dos apóstolos, a doutrina e dos profetas, esse fundamento é simplesmente o que Cristo ensinou. Por isso que nós temos na lição nossa, um outro texto colocado, que de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde esse texto Jesus fala sobre dois fundamentos. E ele diz nos versículos 24 e 25 sobre um tipo de construção, com um tipo de alicerce, um tipo de fundamento, um tipo de alicerce. E nos versículos 26 e 27, um outro tipo. Veja que nos versículos 24 e 25, ele fala sobre alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Quem era a rocha? Lembra quem era a rocha? Cristo. Então ele diz, Jesus fez a mesma comparação que Paulo fez. Aquele que constrói em cima de uma rocha a sua casa, pode vir a chuva, os rios, ventos, tudo pode vir sobre a casa. E o que acontece? Essa casa não cai. Não cai porque está edificada sobre a rocha. O segredo para a casa não cair é estar edificada, construída sobre uma rocha. Nos versículos 26 e 27, ele diz que um homem insensato, ou seja, aquele que não se programa direito, ele constrói a sua casa sobre areia. A areia é mole, a areia não tem firmeza. E ele diz que quando vem as mesmas dificuldades, a chuva, os rios, os ventos que vêm contra essa casa, acontece o quê? A queda. A diferença das duas construções, a casa que caiu foi construída sobre areia. A casa que não caiu foi construída sobre a rocha. Para não cair, a casa tem que estar sobre a rocha. Quando ela cai, é quando ela é construída sobre areia. A diferença para uma casa cair ou não cair é a sua base. E nessa comparação, Jesus mesmo explica que essa rocha, então essa base sólida, está logo no início do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Escutar as palavras de Deus e praticar é a base, é a rocha firme para que a pessoa permaneça firme, para que a casa, assim como a casa não cai se ela for construída em cima de uma rocha, também a nossa vida não cai se for construída em cima de algo firme. E qual é algo firme? Escutar as palavras e praticar, viver o que ouve. Nos versículos 26 e 27, é a casa que caiu porque foi construída sobre areia, sobre uma base que não é firme. E ele diz que essa base não é firme quando? É aquele que ouve estas palavras e as não cumpre. Percebe no versículo 24, o homem com a base sólida, ele escuta as palavras de Deus, escuta? E no versículo 26, aquela casa que caiu é aquele que ouve as minhas palavras. Tanto em um caso quanto no outro, os dois ouviram as palavras. Os dois ouvem as palavras. Então, a firmeza não está no ouvir simplesmente. A firmeza está no quê? Na prática. Aquela casa que ficou firmada sobre a rocha, que não caiu, é aquele que escuta e pratica. Aquele que construiu sobre a areia, que a casa caiu, é aquele que ouve, que escuta as palavras, mas não cumpre, não pratica. A diferença entre
a base ser pedra ou areia está em praticar, em viver os ensinos de Cristo, em viver e praticar as palavras de Cristo. Não está em ouvir. Ouvir, precisa ouvir, obviamente, mas a firmeza não está em simplesmente ouvir, em conhecer, em saber as palavras. Há muita gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, conhece toda ela, mas a firmeza não é simplesmente de ouvir. A firmeza espiritual está em praticar. Olhando para esse texto, e agora retornando então para Efésios capítulo 20, quando Paulo fala de edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e ele diz de que Jesus Cristo, esses apóstolos e profetas, eles são o fundamento, mas por quê? Porque Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra. Aquele texto, o de Mateus, fala que a casa construída em cima de uma pedra não cai. E o que era essa firmeza, o que dava essa firmeza? Ouvir as palavras de Cristo, as palavras de Deus e cumprir. Paulo agora em Efésios diz que a nós como templo, como edifício, que estamos edificando a nossa vida em Cristo, a nossa firmeza, a nossa condição de permanecer firmes é a base ser Cristo. E o que é isso na prática, então? É ouvir e cumprir a palavra de Deus. Os apóstolos, conforme eu ia dizendo, os apóstolos e os profetas eram fundamento porque eles simplesmente ouviam e cumpriam exatamente o que eles viram e ouviram de Cristo. A doutrina dos apóstolos era repetir os ensinamentos de Cristo, era convencer as pessoas de que Cristo cumpriu as Escrituras, de que Cristo é o Messias que estava prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. A doutrina dos apóstolos era afirmar que eles foram testemunhas da ressurreição e que a ressurreição era a verdade, que a ressurreição era o cumprimento das profecias. A doutrina dos apóstolos era ensinar a viver como Jesus viveu. A doutrina dos apóstolos era, em resumo, repetir e viver o que Cristo ensinou. E por isso era um fundamento firme. E esse fundamento estava apoiado na pedra principal de esquina, na pedra que era muito fácil deles entenderem, aquela pedra que colocava na base das construções para elas não caírem. Então eles falavam, bom, uma construção não cai porque tem uma pedra de esquina, a pedra é a firmeza. Essa pedra, na vida espiritual de qualquer crente, é Cristo, é o ensinamento de Cristo. Era a doutrina dos apóstolos, foi construída em cima desta pedra, Cristo. Mas não é só Cristo, a pessoa de Cristo. A prática disso é cumprir as palavras e os ensinos de Cristo. Essa é a forma prática. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, a Bíblia afirma isso. Então, Cristo é a palavra, só que essa palavra, para ter efeito, conforme vimos em Mateus, para ser a base firme, a pedra firme onde construção da casa, ela precisa ser praticada. Ouvir e não praticar não resolve, não adianta nada. É a mesma coisa de construir a casa na areia. Por isso, então, meus irmãos, nessa lição de hoje, onde Paulo falava sobre esse edifício construído, simplesmente Paulo queria dizer aos crentes da cidade de Éfeso: construa a sua vida espiritual com base em Cristo. E isso como se faz na prática? Cumprir os ensinos de Cristo na nossa vida é a forma de viver firmes, de não abandonar a fé. Irmãos, nos dias atuais, é muito comum as pessoas irem à igreja e terem a sua fé, mas não terem como pedra de esquina, como fundamento, como base, Cristo, a sua palavra, e praticar a sua palavra.
Por isso que muitas pessoas saem, abandonam, porque a sua vida espiritual, o seu edifício não foi construído em cima da base do fundamento sólido. Foi construído em cima de outros fundamentos. Que outros fundamentos? Às vezes as pessoas estão ou vão à igreja, às vezes por interesses, hoje muito comum, interesses econômicos, financeiros. Querem melhorar de vida, querem ter uma vida diferente, querem ter prosperidade. Isso é muito comum hoje em dia, pessoas e mais pessoas procurarem a igreja e dizerem que estão com fé e orando e clamando a Deus porque querem dinheiro, querem um carro novo, querem uma casa nova, querem prosperidade. Só que essas coisas são passageiras, essas coisas vêm e vão muito facilmente. Uma crise qualquer, uma pandemia, qualquer situação dessa, vai tudo por água abaixo. Um acidente, alguma doença, qualquer coisa pode levar a vida financeira por água abaixo. E muitos se decepcionam e abandonam a fé. Porque a sua pedra de apoio, a sua vida espiritual foi construída com base na esperança de prosperidade. E o que Paulo estava dizendo? Que nós temos que ter a nossa vida, nós como morada de Deus, construir a nossa vida espiritual em cima de uma base. E essa base é a palavra, a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Essa é a base, é a palavra de Deus é a base. Então, se a pessoa está na igreja por causa da questão financeira, quando vier uma crise, ela perdeu a sua base. Se ela perdeu a sua base, ela não tem por que ficar mais na igreja, sua fé desaba. Outros vêm por causa de curas, por causa de milagres, por causa de receber alguma bênção física. E na nossa vida nós podemos até ser curados hoje, mas amanhã nós estamos vivendo num mundo que amanhã a gente fica doente de novo. E aí há pessoas que ficam num vai e volta, vai e volta. Quando ele está doente, ele vem para a igreja, pede oração para ser curado. Ele é curado, fica um pouco de tempo, depois esquece, porque vem o vento, vem a chuva, vem a água e leva embora essa base que não tem firmeza, e aí ele se esquece e aí abandona e só volta para a igreja quando tem uma nova necessidade e busca de novo a Cristo, a igreja somente buscando a cura. A base dele não é Cristo. Tem pessoas que buscam a igreja com base em querendo revelações, querendo como se fosse a igreja e as pessoas fossem cartomantes para revelar o seu futuro. Essas pessoas vêm e saem, porque a sua base está edificada, a sua base é areia, não tem firmeza. Essas revelações, elas muitas vezes são fruto da mente, são fruto de pesquisa, são fruto de chute, são fruto de coisas humanas. E a nossa firmeza espiritual tem que ser Cristo, tem que ser a fé em Cristo, tem que ser a sua palavra, tem que ser cumprir os mandamentos de Cristo, cumprir a vontade de Cristo, viver como Cristo nos ensina. Há pessoas que estão na igreja por questões sociais, de posição, de ser reconhecido, de amizades, de conhecer pessoas, porque fora da igreja ela não conhece ninguém, então é onde ela tem um meio social que ela pode se relacionar, onde as pessoas conhecem, onde a pessoa pode falar, ou às vezes por um cargo, por uma posição, então para ser reconhecido. Essa também é uma base de areia, porque as posições, o reconhecimento, tudo isso passa. Uma coisinha que você fizer errado, as pessoas vão se esquecer, as pessoas vão deixar para lá, as pessoas vão te jogar de lado e aí a sua vida espiritual desaba, vai por água abaixo. Se a pessoa está por causa de um cargo, uma posição, isso também é passageiro. De uma hora para outra você pode simplesmente ser tirado. Quantas pessoas dizem que assim, a vida dela
eu estou aqui porque para cumprir a vontade de Deus, então Deus me colocou na obra e eu estou trabalhando, essa posição é de Deus, e quando Deus quiser me tirar, Ele pode tirar. Todas, olha, não vou dizer todas, né, exagero, mas a grande maioria das pessoas que dizem, quando Deus quiser tirar, Ele pode me tirar, a grande maioria é mentira. Porque quando um líder tira a pessoa do cargo, ela se revolta, ela esperneia, ela fica chateada, ela chama panelinhas, ela chama outros grupos, ela faz revolta, ela faz isso, faz aquilo outro. As pessoas lutam e há muita confusão por causa disso, por causa desse interesse, dessa busca por uma posição, por um cargo. E simplesmente a pessoa não reconhece que está simplesmente para servir a Deus. E se é para servir de uma forma ou de outra, ela tem que estar à disposição. Mas, infelizmente, a base da vida espiritual está numa atividade, numa posição, em algo que ela está fazendo. Acontece muito disso. E, infelizmente, a vida espiritual decai, desaba. Há pessoas na juventude que a vida espiritual é um namoro, uma namorada, um namorado, e a pessoa, por interesse em uma pessoa, está na igreja, vai em tudo quanto é culto. Mas aí não dá certo o namoro, aí sai a pessoa, sai o outro, aí as famílias são envolvidas, uma família fica com raiva da outra, briga, e aí daqui um pouco sai todo mundo da igreja. Tanto um lado quanto o outro, familiares, e aí amigos, e vira uma confusão por causa de um namoro. A pessoa está na igreja não pela sua base de fé em Cristo, mas por um relacionamento. E as pessoas abandonam a fé, abandonam a Cristo por causa de interesses, às vezes sentimentais. Há muitas coisas. Há também aquelas pessoas que a sua fé a sua base não é o ensinamento puro e santo de Cristo. São levados por heresias, por doutrinas, e veja quantas igrejas abrem, cada um ensina uma coisa diferente, cada um ensina um negócio, cada um de uma forma diferente, e inventa as pessoas para terem uma igreja, inventam uma coisa para dizer que é diferente do outro. E aí aparecem mais e mais novos ensinos, novas doutrinas, e fica um brigando com o outro, puxando para lá, puxando para cá, e simplesmente esquecem ou deixam de lado o ensinamento puro e simples, que é o ensinamento bíblico de Cristo. E cria-se muitas doutrinas, e a Bíblia também menciona na época, havia a doutrina dos fariseus, havia a doutrina de Balaão, a Bíblia fala a doutrina dos homens, enfim, pessoas criam ensinamentos, criam formas, criam ideias para terem seguidores. Irmãos e irmãs, a base da nossa vida espiritual tem que ser Cristo, é Cristo a nossa base. E como isso acontece na prática? Novamente, é simplesmente se prender a ouvir a palavra de Deus e praticar. É olhar para o ensinamento de Cristo, da Bíblia Sagrada, e viver o que a Bíblia ensina. É pura e unicamente isso. A Bíblia, a palavra de Deus fala amar o seu próximo. O que você deve fazer? Amar o seu próximo. A Bíblia fala em perdoar. A gente deve perdoar. A Bíblia fala em cumprir com sua palavra, com seus deveres. É cumprir a palavra e os deveres. É simplesmente praticar o que a palavra de Deus nos diz. É isso. É isso que devemos fazer. É essa a nossa prática. É isso que é a base que nós devemos viver na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que vivamos conforme a vontade de Deus, que a nossa vida espiritual não desabe por qualquer coisa. Quando nós fraquejamos na fé,
a explicação que Paulo nos dá, e Cristo também, em Mateus capítulo 7, nos deu também, é porque nosso edifício espiritual não estava construído sobre a rocha, sobre Cristo. Não estava. A nossa base era fraca. Porque se estiver com base em Cristo, nós não caímos, nós permanecemos firmes, nós não nos abalamos. Pode dizer isso, aquilo, outro, nós permanecemos firmes porque o nosso compromisso é com Cristo. Permaneça na tua fé, permaneça com Cristo. É a palavra de Deus para nós. Senhor Deus e Pai, mais uma vez falamos contigo. Senhor, agradecidos por esta oportunidade de estudar a tua palavra. Te peço, meu Deus, que ajuda-nos a permanecer firmes contigo, a não abandonarmos a nossa fé, a vivermos, Senhor, te seguindo, e, Senhor, fiéis a ti. Abençoa a toda a igreja, a todo o povo, aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Abençoa também, dando saúde, paz, sustento, graça. Senhor, misericórdia de cada um de nós nesse momento conturbado que a nação e o mundo vive. Senhor Deus, sê com toda a tua igreja. Pai amado, guarda-nos, protege. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, agora e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.